Caros telespectadores, nós estamos aqui para conversar sobre mercado financeiro e a economia brasileira. E uma das coisas que eu queria abordar inicialmente é que o mercado financeiro está nervoso novamente e eu acho que tem toda a razão. A tal ponto que o dólar se mantém indefinido em 3,29, aproximadamente a mesma coisa da semana passada, e a Bolsa mantém essencialmente as mesmas cotações, a não ser com algumas ações específicas, como por exemplo da JBS, que está sofrendo grandes quedas. Mas essa situação indefinida e esse sentimento do mercado não é para menos. As dúvidas são: o que vai ocorrer quanto ao mandato do presidente Temer? O próprio Banco Central fala em incerteza e especialmente em redução da queda dos juros. E uma das coisas bastante negativas que eu fiquei sabendo, que o mercado todo sabe, é que os analistas financeiros, aqueles que dão as dicas e as informações para os bancos e para os jornais, estão falando em inflação de 4% para 2017 e 4,6% para 2018. O que significa uma tendência negativa absolutamente indesejável. E por último, digamos como um tempero adicional nisso tudo, nós temos a situação de paralisia no Congresso. Afinal, o Congresso vai fazer o que exatamente? Ou está se preocupando em colocar alguém lá, provavelmente? Porque se sair uma decisão que casse o mandato do presidente Temer, a obrigação constitucional do Congresso é escolher um novo presidente. E aqui nós temos uma situação interessante, porque vamos escolher quem? E interessante também que uma das principais revistas do país disse que um dos fortes candidatos para ser escolhido pelo Congresso será o presidente Michel Temer. Mas para conversar sobre isso tudo, nós convidamos uma colega economista, que é a Gabriela Alessandra Della Rocca. Ela tem bacharel em economia, um mestrado em economia industrial e é delegada do Conselho Regional de Economia. Nós vamos conversar com ela sobre essa situação que eu tentei descrever em poucas palavras. Economista Graziela, colega, há alguma razão para otimismo, ou digamos assim, para alguma alegria, vendo os números que aconteceram, ou melhor, foram mostrados semana passada? Tudo aquilo virou fumaça. O que vem pela frente? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Obrigado pelo convite, Dobrando. Claro. Então, eu acho que não tem motivo de alegria nenhuma, né? Ou seja, a gente está em total incerteza do mercado, a gente não tem nenhuma perspectiva, né, positiva enquanto não acabar essa crise política, né? Claro. Porque isso foi uma crise que começou já quando a Dilma assumiu, né? E se estendeu até ela sofrer o impeachment, né? Uhum. E agora o governo Temer assumiu, né? E mais ou menos um ano, né, que ele está governando. Estava mais ou menos normalizando o mercado, né? A gente imaginava que iria melhorar, tinha boas perspectivas, né? Aí surgiu esse furacão, né? Joesley Batista, né? Aquela delação. Exatamente, né? Então, você tem razão. Na verdade, nós estamos em crise política desde o tempo do impeachment da presidente Dilma, né? A Dilma não conseguiu governar, né? Não governou nada. Mas esse tempo do Temer, acho que tem coisas boas que ocorreram. Uhum. Uma das coisas que eu sempre penso que foi boa foi impor um teto para o gasto público. Você não acha que foi uma coisa boa? Foi positiva, porque ele não tinha limite no Claro. governo PT, né? Isso foi uma coisa que assustou bastante os economistas, né? Essa falta de zelo pelo dinheiro público, né? Uhum. De gastar de forma indeterminada, né? Tudo bem que o Brasil precisava desse amparo na parte social, né? Uhum. Só que a história está comprovando que o dinheiro foi desviado para a corrupção, né? Então, exatamente. Você sabe que tem uma frase de um economista, cujo nome eu não lembro agora, é uma frase de alguns anos atrás, que diz mais ou menos o seguinte:
para políticas pobres, resultados pobres. Sim. E é o caso que nós tivemos, né? Nós fizemos políticas distributivistas, digamos, né? Para distribuição da renda. Populistas, né? E populistas. Mas o resultado em termos de economia foi talvez um aumento artificial da demanda, sem aumento de oferta. O que significa, obviamente, aumento de inflação, né? Eu acho que qualquer pessoa com um certo treino em economia percebe isso aí. Mas no governo passado, especialmente, não se considerou isso, não se levou. Por causa da corrupção, provavelmente. Esse aumento de oferta, acho que está mais relacionado a toda a demanda reprimida que existia, né? Porque não teve um aumento da capacidade produtiva, né? Então, a coisa que me assusta, principalmente nós que somos dessa área industrial, né? Há quanto tempo que não tem uma política industrial no Brasil, né? Verdade. Você sabe que falando nessa área industrial, pela qual eu tenho um grande carinho, especialmente carinho, digamos, acadêmico, né? Sim. Eu acho que é lamentável, sob todos os aspectos, que nós não tenhamos uma política industrial. Não uma política industrial no sentido de determinar autoritariamente o que deve ser feito, mas pelo menos que dê um certo norte e não um abandono. Se a gente vê a produção industrial nos últimos anos, ela todo ano cai em relação ao PIB. Você vê alguma solução para esse problema da indústria brasileira, Graciela? Se ao mesmo tempo nós estamos fazendo um grande esforço e de grande sucesso na área agrícola. Nós estamos indo muito bem no setor primário da economia. No setor secundário, industrial, o Brasil, na minha opinião, não vai bem. Ele está completamente estagnado. Porque teve o segundo PND, isso foi em 73, né? E aí a gente viveu todo o período de adaptação, né? Até 79, aí já ficou velado, né? Que 78, 79, né? Naquela década, né? Que não deu certo, né? E aí, a partir dessa época, toda a política passou a ser política regulatória, né? Então, basicamente sem política fiscal, política monetária, né? Só política para tentar controlar a inflação. E a gente não tem, assim... nós imaginamos que com o governo PT ia ser diferente, né? Mas não foi criada uma política industrial de base que fosse suficiente para fazer as indústrias crescerem, né? Até naquela época que você menciona, na verdade, a minha impressão é que houve um abandono do setor industrial, especialmente de bens de capital. Isso. Algumas empresas sofreram tremendamente e até hoje eu não tenho uma resposta, digamos, lógica, aceitável para a atitude do governo de ter estimulado a indústria de base, né? Uma indústria de bens de capital, especialmente, né? Tipo Ingesa, empresas de máquinas e de engenharia agrícola e assim por diante. E quando estava bem, eles abandonaram o processo. Eles abandonaram, Porque exatamente. daí voltaram para a política agrícola na década de 80. E você sabe que naquela época eu estava em São Paulo e eu conseguia perceber essa movimentação toda na área industrial e foi uma situação lastimável. Empresas muito importantes desapareceram naquela época, né? E eu acho que hoje, se não me engano, 12% do PIB, que é a participação da indústria, é muito pouco, mas eu não vejo condição de crescer muito aí, porque a competição com a China, por exemplo, está prejudicando bastante a indústria nacional. Agora não tem mais como crescer, só se tiver uma política efetiva, né? Entendo. Porque foi abandonado o processo, né? Porque daí na década de 90 teve o processo de abertura econômica, que não foi era um processo necessário, mas ele foi brusco, né? Simplesmente abriram as porteiras, né? Então não foi aquele processo paulatino que acontece nos outros países, que é uma coisa pensada, planejada, eles abriram, né? E isso quebrou, teve muitas quebras de empresas, né, na década de 90, principalmente aquelas empresas mais tradicionais, né? Eu costumo brincar com meus amigos e com estudantes, por exemplo, que nós vamos ser, por causa dessa situação industrial, o Brasil vai ser uma alegre potência agrícola.
Ou seja, nós seremos um bom chacareiro do mundo, né? Nós vamos ser... Sempre fomos isso, né? Então, é possível até que o Brasil fique rico até, né? Mas ele vai ter que se conformar em ser o chacareiro do universo. Mas ficar rico com commodities? Com commodities, você não acha que é possível? Eu não acho. Tecnicamente falando, como economista, eu tenho que concordar com você. Porque... não há valor agregado praticamente nenhum, né? E você está ao sabor das cotações internacionais. E pensa, porque o Brasil ele perde competitividade, né? Pela questão das estradas, né? Então, tudo encarece demais o nosso produto, poderia ser muito mais competitivo, né? Mas a gente sempre está perdendo assim, espaço pela nossa condição estrutural, né? Então, e não precisava ser dessa forma, né? Isso foi uma decisão na época do Juscelino, que resolveu investir na parte de rodovias, né? Fizeram uma grande extensão de rodovias, dá quase 2 milhões, né? De metros construídos, né? Mais ou menos. No Brasil, de quilômetros. E, no caso, só 12% está em bom estado. Sendo que a maior parte, o que é asfaltado é 30%, não chega a 30%, né? Então, assim, foi uma péssima decisão de... Bom, paralelamente, as ferrovias foram quase que desativadas. Né? Totalmente, né? Esse tempo eu estava visitando aqui estradas vizinhas, né? Joaçaba e Caçador, por exemplo, que num passado não muito distante, tinham atividade de transporte, estações, etc., estão desativadas, né? O que eu acho uma lástima. Mas deixa eu voltar ao nosso assunto, Graciela. Eu quero perguntar o seguinte. Você acha que, com o desfecho da crise política, que, digamos, vai acabar ocorrendo em algum ponto, aí tem que sair alguma coisa, nós temos que resolver esse assunto. Você acha que, se o Congresso não se aventurar a mudar a Constituição, porque daí, novamente, vão entender que isso sim é uma espécie de golpe, né? Para mudar a Constituição para eleger alguém. Daí sim, eu acho que a melhor coisa a fazer seria cumprir a Constituição. Exatamente. E o Congresso, então, escolhe alguém. Você acha que isso pode acalmar o mercado? Uma escolha feita por esse Congresso, cuja confiabilidade é mínima hoje? É isso que gera a dúvida, né? E que gera mais incerteza. E que, como a gente estava conversando, até o próprio Banco Central acredita que esse vai ser o processo de incertezas cada vez maiores, né? A gente não sabe quem vai ser indicado, né? Quem vai ser eleito, né? Você vê alguém mais provável? Você vê alguém mais provável? Para suceder? Para suceder o presidente Eu Temer? gostaria que fosse um empresário. É mesmo? Né? Ou talvez um grande jurista, poderia ser uma alternativa, aquele Aires Brito, eu gosto muito dele, né? De repente até o Joaquim Barbosa, ou um grande empresário, acho que iria mudar a cara do Brasil. Né? Bom, eles estariam, digamos assim, menos sujeitos a esse ambiente do Congresso e ambiente político que está bastante contaminado, né? Bastante contaminado. Né? Na verdade, a gente tem não dá nem para usar um termo muito feio, né? Mas a gente tem assim, um bando de políticos que, verdade. que não nos representam, né? Mas, e falando, digamos, mais na nossa área, se houver, então, a queda do presidente Temer, né? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Impeachment, ele não sofre, porque o Congresso é dele, né? Eu acho que talvez seja a questão da cassação, que seria uma saída mais honrosa, né? Pode ser. A cassação da chapa Dilma Temer. Mas como esse é um processo que pode sofrer recurso, né? Então é possível que não seja uma coisa imediata. Então, se for, isso ainda leva bastante tempo. Sim. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, Graciela. Se o governo Temer, digamos, tiver que ser substituído, na minha opinião pessoal, seria muito lamentável que as decisões políticas, as decisões econômicas, não políticas, a orientação econômica e a própria equipe econômica fossem completamente alterados. Não. Por exemplo, você falou... Não deve ser alterado. Viesse um jurista. O jurista... eu não faço a menor ideia o que passa na cabeça de um jurista, porque, pelo menos em tese, o treino dele em economia é um pouco escasso. É sério. Um empresário poderia ser,
Mas nós não temos nenhum empresário que tenha liderança suficiente. Então, eu li há poucos dias um editorial que me fez pensar bastante que, no meio dessa situação e desse ponto que nós estamos de grande incerteza em definição, não seria melhor que a equipe econômica fosse mantida e deixássemos o presidente Temer lá e entregasse o mandato para quem vai ser eleito diretamente em 2018? O que você acha? Tá, você defende que permaneça... Não, esse editorial dizia exatamente isso. Porque manter a equipe econômica, a orientação econômica, o rumo da economia atual, seria uma coisa bastante boa. Sim. E, ao mesmo tempo, talvez as reformas saíssem. Ora, então, esse jornal que eu estou mencionando concluiu... Folha de São Paulo? Não foi a Folha de São Paulo. Valor Econômico? Possivelmente o Valor. E era uma opinião de um articulista, não era a opinião do jornal, mas possivelmente uma alternativa seria, então, manter esse status quo, digamos, esse governo e a tendência que nós temos para a reforma e a orientação econômica, especialmente o Meirelles. A gente pode falar do ministro do Planejamento, que é um profissional, técnico de carreira, é discreto, não faz barulho nenhum. Talvez ele seja muito, muito indicado para permanecer onde está. Né? Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que trocar o presidente, porque ele está totalmente desgastado, né? Isso perante a população. Não digo em relação aos políticos, porque os políticos já estão desgastados, né? Claro. Já não tem nenhuma moral, né, para colocar qualquer pessoa para fora, né? Mas a equipe econômica tem que ser mantida, porque o Henrique Meirelles é um excelente profissional. Claro. Foi nosso ministro... Ele foi presidente do Banco Central. Presidente na época, não era ministro, né? Não, ele tinha status de ministro. Mas ele não era. Mas, em todo caso, ele foi... Que fez um trabalho excepcional no Banco Central. Ele foi considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo. Mas ele é ele muito foi bom. muito bom. Ele é muito bom. E acho que assim, eu até achava que ele não tinha carisma para ser eleito, né? Mas, de repente, se ele conseguir fazer um bom processo, pode até vir a ser ele poderia repetir, bom trabalho, né? Pode ser, de repente, até nosso futuro candidato a presidente. Ele poderia repetir, talvez, o Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Né? Que substituiu o Itamar Franco com grandes honras, digamos assim, após ter feito um bom trabalho como ministro da Fazenda, exatamente. Então, eu também vejo com bons olhos isso. Eu acho que seria uma coisa boa para o país ter um presidente como o Meirelles, né? Um homem sério, profissional, trabalhador e austero. Demais. Ele não é de conspirata e negociatas. Não se envolve. Não se envolve. Né? O Brasil, eu não sei se o Brasil vai ter tanta sorte. Teve até depoimentos, né, dos próprios políticos que com o Meirelles não tinha conversa. Né? Então, eu diria que quanto mais eu ouço que ele não tem carisma, que ele não tem traquejo político, eu diria, que bom. Que bom. Não está corrompido. Que bom. Nós precisamos de um homem que seja trabalhador, técnico, que é o perfil dele, né? Sim. E se por acaso o Congresso eleger um novo presidente, nós sabemos o que vai acontecer, porque tem sido assim quase sempre. Entra um novo presidente, um novo governador, ele se ocupa a destruir o que foi feito. Exatamente. Né? E coloca pessoas absurdamente diferentes e, naturalmente, algumas bastante incompetentes. Né? Porque daí virou um cargo político, né? Não é um cargo técnico, como deveria ser, né? Então, exatamente. Eles não colocam ninguém assim que seja especialista, que seja bom na área que está assumindo, né? Outra coisa interessante que está no nosso horizonte curto, Marcelo, é o seguinte. As centrais sindicais, especialmente duas delas, se eu não estou enganado, elas têm uma orientação, digamos, um pouco mais radical e, naturalmente, virada para a esquerda, digamos assim. E algumas bastante fortes nesse sentido. Né? Estão programando uma greve para o dia 30 desse mês. Essa greve, eu acho que ela é absolutamente inoportuna, né? No meio de toda essa confusão, de toda essa emoção, né? Essa situação toda que nós vivemos. Novamente,
o trauma de talvez substituir um presidente por atos, né, completamente indevidos e assim por diante. Mas você não acha que essa atitude das centrais é bem pouco patriótica e muito interesseira? Talvez algo assim, quanto mais desordem, pior. E eles vão conseguir ir na direção certa, provavelmente. Você tem essa impressão? É porque eu acho que toda greve, manifestação é justa, né? Só que não foi o que a gente viu na última que aconteceu, né? Porque foi um vandalismo, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, de destruir patrimônio público, né? Histórico em Brasília. E além disso... que não levou a nada, não deu resultado nenhum. Além disso, a quantidade de pessoas que estavam lá, a gente poderia dizer que eram representativos do povo? Dificilmente. Não, né? muito não pouco. Era, muito pouca gente. Né? E eu acho que uma coisa que deveria ser proibida é de entrar mascarado, né? É verdade. Porque daí é só para fazer baderna, né? Você sabe que eu tenho a impressão que, sabe, quer dizer, nós estamos aprendendo a fazer isso. Nós estamos aprendendo a fazer democracia. Porque no exterior, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que a gente sempre olha os dois, né, como uma espécie de modelo, as pessoas podem ter oposição, não tem problema. Até é clássico aquela figura do sujeito que vai ao parque no centro de Londres e sobe num caixote, né? Sim. E fala muito mal e deselegantemente da rainha, por exemplo. Sim. Os guardas estão ali do lado, ninguém faz nada. É direito de ter opinião e se manifestar. Sim. Agora, o que nós estamos vendo é que essas greves não fazem isso, né? Não, é baderna. É baderna. É. E é uma provocação extrema para criar um mártir, né? Porque se a polícia fizer alguma coisa bastante violenta, a polícia é culpada. É culpada e eles têm um mártir, que provavelmente eles desejam muito um mártir, né? Sim. Eles querem fazer todo um trabalho assim para, né, para tornar o Lula um mártir, né? Para justificar, né? Qual seria o objetivo de uma greve agora nesse instante, ou em poucas semanas? Mas essa seria contra a reforma da Previdência, da trabalhista? Bom, exatamente. A assim, greve a é reforma para várias coisas, né? A reforma da Previdência eu sou contra, a trabalhista certo. não. Aham. Porque eu acho que a reforma da Previdência, o Brasil novamente, que isso aconteceu na década de 80, ele está perdoando bilhões, né? Porque o déficit da Previdência é uns 158 bilhões, mais ou menos, né? E o que as grandes empresas devem para a Previdência dá 450 bilhões, né? Você sabe que... Então, assim, quem está pagando novamente, quem está assumindo o ônus da dívida é os trabalhadores. Né? Você sabe sobre essa questão dos bilhões e bilhões que devem para a Previdência? Eu tive vendo um artigo que analisava exatamente esse tipo de contencioso. Então, a Petrobras deve muito dinheiro. Agora, você sabe que... JBS, né? A JBS deve muito dinheiro. E Banco do Brasil, Caixa Econômica. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica devem muito dinheiro. Ora, se você, do ponto de vista jurídico, você examinar esses débitos, boa parte se origina de multas indevidas. Por exemplo, um fiscal foi lá, e isso é muito comum, ele vai visitar uma pequena empresa qualquer aí e dá uma multa de 50 mil reais. Mas a empresa vai para falência com essa multa. Essa multa de 50 mil reais numa pequena empresa, na minha opinião, com todo respeito, é injusta. E vale a pena, então, contestar judicialmente. Sim. Ora, e não é só a pequena empresa que está lá, claro, tem como a Petrobras. Eu imagino, e eu quero pensar assim, que a Petrobras não está sonegando, mas ela recebeu uma multa gigantesca. O que ela faz? Paga docemente. Então, se você for, digamos, imaginar que essas multas vão ter um desfecho lá na frente, em 10 ou 20 anos, você sabe que você pode prorrogar muito. Sim, definitivamente. Esses bilhões e bilhões que estão lá vão se transformar em quase nada. Então, você vai dizer assim, não, mas o Bradesco deve 100 bilhões. O dia que o juiz decidir a questão e aprovar o valor de uma multa hipotética com as correções e tal,
e decidir e dar o julgado dele, essa decisão vai representar talvez 10% do que está lá gravado e tal. Então, é feito acordo, né? É feito acordo. Então, a conclusão que eu queria chegar sobre o ponto que você abordou é que esses bilhões devidos não são devidos. São matéria judicial. Sim. Estão sob júdice, né? Tá, mas deixa eu ir para Então, não adianta você pensar assim, vamos perdoar tudo isso aí. Tudo isso aí é uma decisão futura ainda, entende? Tá, vamos pensar o seguinte, porque a Previdência ela não tinha déficit até a década de 70, né? Daí o governo, até 78, mais ou menos, não tinha déficit, né? Aí eles começaram a usar o dinheiro no antigo BNH, né? E aí foi indo o dinheiro, né? Então eles desviaram uma área que era superavitária e sugaram todo o dinheiro que tinha para usar para outras coisas, né? Então, você acha que isso é justo? E outro fator, se tivesse mais pessoas trabalhando com carteira assinada, não ia ter problema Existem dois fatores que devem ser adicionados nessa sua análise, que é o seguinte. Primeiro, desculpe, a quantidade de privilégios que surgiram no funcionalismo público federal, cuja média de salário é quase 10 vezes maior que o setor privado, altíssimo. A aposentadoria integral e benefícios, muitos benefícios, como, por exemplo, auxílio moradia, inclusive para os desembargadores e assim por diante, como, por exemplo, pensões para as viúvas integrais, que no mundo inteiro não se faz pensão integral, como num casal que recebe 10. Morre um, continua recebendo 10. A lógica não ajuda, né? Então, e o Brasil fez isso. Então, todas as distorções que surgiram no setor público mostram a grande origem do déficit está no setor público. Sim. Né? Bom, e nós temos uma última coisa para considerar, que é o envelhecimento da população. Logo, logo, nós vamos ter 3 pessoas inativas e uma trabalhando. Sim. 3 pessoas seriam os aposentados, os muito idosos, etc., etc., as crianças, né, os desempregados. Então, 3 por 1, 3, aspas, vivendo às costas de alguém. Que trabalha. Essa é uma situação que a Europa enfrentou há poucos anos, aliás, com muita oposição de grande parte da sociedade, com greves e passeatas, mas as reformas foram feitas. E ninguém mais fala disso na Europa, né? Isso já foi feito. Na Inglaterra gerou muita polêmica, né? Exatamente. Então, essa questão... Muitas greves, né? Essa questão do aumento da idade das pessoas, né? Isto é, a duração da vida das pessoas é muito maior do que há alguns anos. Então, do ponto de vista de análise de fundos que nós precisamos manter para sustentar os aposentados do futuro, você não acha que precisaríamos considerar especialmente esse fator? Da idade, da longevidade e do fato de que as pessoas estão ficando mais velhas e deixam de trabalhar. Eu não acho justo fazer uma reforma da Previdência antes de fazer uma reforma política, né? Ah, entendi. Então, assim, todos os privilégios dos políticos estão sendo mantidos, né? Verdade. Parece que tem uma lei que... Com 3 mandatos, né? Está aposentado. Está aposentado, um deputado, senador, né? Você acha que isso é justo? Eu acharia que não são 3 mandatos, acho que é menos que isso até. É 2? Olha, é uma coisa... Então, é um absurdo. É uma coisa absurda. Porque a gente trabalha 40 anos, eu já imaginava trabalhando mais, mas por livre e espontânea vontade, né? Claro. Porque estava ali o meu direito de aposentar, mas agora tirar esse direito, né? E daí, no caso assim, quem vai ser prejudicado? Quem trabalha, né? Claro. Quem realmente trabalha. Os políticos vai ser mantido, esses altos cargos do governo vai ser mantidos, os privilégios, né? E o professor provavelmente vai ser cortado, né? Que é uma das categorias que mais trabalha. Né? E que são uma das categorias mais desprezadas que existem, por sinal. Os militares vão garantir o direito, não porque eu acho que seja injusto, militar, policial, né? Acho que é justo o processo. Né? Não sei como vai ser, né? Porque daí eles, com 25 anos, né, que eles se aposentam, né? Mas você sabe que há poucos dias o Congresso, aliás,
o Supremo Tribunal Federal baixou uma decisão de colegiado que pode haver acumulação de salários no setor público. Ou seja, quando alguém, por exemplo, tem um cargo e exerce simultaneamente outro cargo, por exemplo, o próprio STF. Um dos ministros é presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Então, ele acumula 2 salários de 35 ou 38. Muito mais, mas a Constituição fala num teto. Então, o funcionalismo, e entre o qual está o STF, eles são funcionários públicos, eles legislaram em causa própria, dizendo que pode ser a acumulação, não tem problema, tá? É constitucional. Todas essas situações deveriam ser resolvidas numa reforma da Previdência. Agora, como você bem falou, esse Congresso que está aí, eu vejo poucas condições que saiam as reformas que nós precisamos, que eu acho política, trabalhista, previdência, universitária. Nós precisamos de uma reforma universitária também, você não acha? Das públicas? Das públicas, mas também... As públicas, desde a época que eu fiz faculdade, na década de 90, eu já achava que é injusto o processo. Porque, no caso, eu ia para a universidade de ônibus, né, porque meu pai nunca me deu nenhum privilégio. Né. Agora, você chegava na universidade, era pessoal com Ferrari, né, uma vez até vi uma Lamborghini, né, pessoal da elite. Na verdade... Que teria condições de pagar a faculdade, claro, e está tirando vaga dos estudantes das escolas públicas, né, pessoal mais carente. Você tem razão. Essa é uma face visível da coisa toda, né? Que, na verdade, falando do ponto de vista mais realístico possível, a população toda financia o estudo dessa classe social mais rica, né? Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença da delegada do Conselho Regional de Economia, que é mestre em Economia Industrial, a Graziela Alessandra Della Rocca. A Graziela tem uma participação bastante importante também junto com a Associação dos Economistas, né? E a quem nós desejamos saúde e longevidade também. Graziela, muito obrigado. Né? Okay. Foi uma satisfação. Pode me convidar sempre. Obrigado também. Mais uma vez, muito obrigado, Graziela. E nós queremos, então, agradecer a nossa audiência e convidar a todos para o nosso programa na semana que vem. E notando que quem quiser rever esse programa e programas anteriores, é fácil, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV e você terá todos os programas disponíveis. Obrigado e até lá. Até a próxima.